Samuel, capítulo 12, versículo 15, diz assim: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança e a mulher de Urias, que dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos de sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi e dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: Eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém nada dava ouvido à nossa voz. Como, pois, diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: Está morta a criança? E eles disseram: Está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupa, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém agora, que já está morta, por que jejuaria eu? Porém, poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para si. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Salomão. E o Senhor o amou, e enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Jedidias, por amor ao Senhor. Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, queremos nos colocar nesta noite para ouvir a Tua voz e suplicar a Ti, Senhor, por tudo aquilo que queres falar conosco. Estamos aqui, Senhor, a todo ouvido. Eu sei que o Senhor é o Deus que fala com a Tua igreja, que trata com o coração de cada um, e eu quero tão somente ser um instrumento em Tuas mãos, para que o Senhor fale ao coração do Teu povo, em nome de Jesus. A Bíblia fala que Davi estava com um grande problema, um problema que traria a ele decepção, angústia, choro. A criança que nasceu de um relacionamento ilícito, e a Bíblia diz que estava muito doente. Nós não colocamos no quadro, mas a profecia fala em 2 Samuel 12:14, que o profeta disse o seguinte, que Deus não honraria o fruto de um pecado. Mas Davi, amado, ele acreditou na possibilidade de, naquele momento que estava gerando um problema, ele acreditou que ele podia falar com Deus. E em Provérbios 24:10 diz assim: Se te mostrarem frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Davi sabia desse conhecimento para com Deus. Amado, no momento da nossa angústia, é natural que nós afrouxamos um pouco. É natural que você fique fraco, é natural que você fique impossibilitado, é natural que você fique triste. Mas o Senhor disse: não afrouxe, pois senão a sua força será pequena, e você não terá condição de continuar, e a vida continua. Você já passou por algum problema que você imaginou que você não iria suportar? E hoje você está aqui. Segundo, busca a Deus. O versículo 16 fala a respeito disso. E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, entrou, passou a noite prostrado sobre a terra.
A Bíblia diz que ele busca Deus, que ele jejua, que ele se prostra, porque ele acreditava que a oração poderia mudar a história, poderia reverter a palavra profética. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: uma palavra profética que sai do altar de Deus é irreversível. Às vezes nós ouvimos algo do próprio pastor ou de alguém que está ministrando a palavra de Deus e falamos: ah não, isso aqui não é para a minha vida, eu não gosto disso, eu não aceito isso, eu não acredito nisso. Mas se é uma palavra profética direcionada ao teu coração, porque ninguém tira uma palavra da minha boca ou de quem quiser, a quem estiver pregando, e vai colocar no teu coração, você toma para si. E quando nós tomamos para nós, é porque entendemos que Deus está tratando conosco. Quando uma palavra é liberada e Deus tem uma sentença, nem o jejum e a oração pode mudar a história. É claro que a Bíblia fala de algumas situações, e citando Moisés, quando ele ora pelo povo, em Êxodo 32:11 e 32:14, diz o seguinte: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. O arrepender aqui não é de dizer assim: nossa, eu fiz um negócio errado e estou arrependido. Arrepender é porque Deus viu o coração daquele povo, que era duro, que era perverso. E ele se arrepende porque ele sabe que mesmo com tudo aquilo, eles não se dobraram. Davi sabia que Deus amava e sabia da história de Ezequias, sabe que foi mudada a sentença pela oração. O Salmo 23, Davi diz assim, sabe: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia. Ele escreve o Salmo 23. E ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele sabe que Deus não suporta a lágrima de um cristão autêntico. Mas Davi estava dentro do palácio como fruto do pecado. Por mais que ele amou aquela criança, Deus não tinha condição de permanecer aquela criança viva, porque ele sempre seria visto como fruto do pecado, e a criança não tinha nada a ver com isso. A melhor maneira foi que ele perdesse. Tem coisas na sua vida que Deus tira e que você diz assim: por que Deus tirou isso de mim? Por que Deus permitiu que isso foi embora? Eu estava tão bem, eu estava feliz, eu estava contente. Deus sabe o que faz, pois Ele está no controle. 3 diz assim: chore, não deixe de ser humano. Davi chorou, ele jejuou, ele vivenciou aquele problema, ele chorou. E a Bíblia diz, amado, que chorar traz calma, traz alívio. 2 Coríntios 7:5 diz: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combate, temores por dentro, mas Deus que consola os abatidos. Paulo fala sobre isso, que ele chegou numa cidade que ele foi atribulado e que ele ficava angustiado por dentro, e que a vontade que ele tinha era de chorar todos os dias. Mas Deus, amado, é aquele que consola quando você se abate. Talvez você gostaria que alguém estivesse do teu lado, que te cedesse um ombro amigo. A Deus você não precisa nem pedir, pois Ele está contigo. Às vezes a gente quer dar uma de machão, dizendo: não, o homem não chora. Quem disse que não? Às vezes você está diante de uma situação e diz assim: o que as pessoas vão pensar de mim? E tem gente que ainda acha que chorar é sinal de fraqueza. Mas não. Chorar é sinal de ser humano. E como humano, Deus pode mudar a sua história. Sabe, tem gente que não chora, fica guardando a vida inteira. E segundo a ciência diz, amado, que quando a gente começa a guardar esses sentimentos, não colocar as lágrimas para fora, que você começa a ter problemas de gastrointestinais.
Pastor, só pelo fato de não chorar, de ficar ali guardando, sabe, segurando, achando que você é forte. Tu sabes que essa força só pode vir do Senhor. Quarto, lute sem ser neutralizado. Segundo Samuel 12,16 diz: e buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Nós precisamos, amado, de quebrantamento. E muitas vezes temos que lutar sim, temos que orar, temos que jejuar. Sabe, tem gente que está passando por um problema e infelizmente acha que vai conseguir passar por esse problema de nariz empinado. Diz: eu sou mais eu, vou fingir que nada está acontecendo e tudo vai se resolver. Não. Nós, como cristãos, temos que nos prostrar diante de Deus. Nem todo dia é dia de alegria. Há dias que você está triste, há dias que você chora, mas a palavra diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao romper da manhã. Sabe? Uma coisa que Deus não tolera é o coração altivo. Sabe, pessoas que não se dobram. Mas Deus quer que você se quebrante, que você peça ajuda, que você busque ao Senhor. Você sabia que há momentos que Deus permite algumas situações para que você pare e pense e ore e fale com Deus aonde eu estou errando? E se você realmente quer o conserto, Ele vai te dizer aonde você está errando. Em que você está indo longe demais, você está exagerando. Sabe, meu irmão, Deus Ele quer nos ensinar, e a vida é uma escola. 5. Não perca a percepção da vida. Insista, versículo 17 diz assim: então os anciãos de sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu pão com eles. Sabe, mesmo diante das grandes situações problemáticas, das lutas, o Senhor nos ensina que nós não devemos perder a percepção da vida, o controle daquilo que você está, sabe, diante das tuas mãos. A palavra diz que Davi estava lutando para que a criança continuasse. Ele sabia que já não tinha mais jeito, mas que continuasse viva. Mas ele, naquele momento, ele não perdeu, ele insistiu, ele teve esperança, ele perseverou. Mesmo que no fundo, ele sabia que a vontade que iria predominar era de Deus. Mas ele foi o contrário de muitas pessoas, que diz: não, da vontade de Deus aconteceu isso, deixa para lá. Às vezes Deus quer que você luta, Deus quer que você persevera. Durante 7 dias, Ele investiu nisso. A melhor coisa, amada, é você investir em alguma coisa, mesmo que lá na frente não deu certo. Mas você vai ter uma segurança de dizer: olha, eu fiz tal coisa, eu lutei, não deu certo, mas eu tenho certeza que eu fiz a minha parte. Porque você nunca ter lutado, nunca ter insistido, nunca ter perseverado, e lá na frente você ficar pensando: poxa, será que se eu tivesse feito, hoje eu não estaria melhor? O que dói mais? É saber que você lutou e não conseguiu, ou saber que você teve a oportunidade e ficar frustrado a saber que você poderia estar melhor e hoje não está? É uma incógnita. É algo que você vai ficar com esse ponto de interrogação a vida inteira. Pastor, mas eu sou cristão. O que eu fizer, onde eu colocar a planta dos meus pés, onde eu colocar as minhas mãos, está escrito que o Senhor vai me dar por herança. Sim. Mas Ele nunca te disse que a sua vida seria um mar de rosas. Mas Ele disse que Ele estaria no controle. Só que nós sempre entendemos que o controle de Deus é nos colocar, é nos galgar a lugares maiores, melhores, mais bonitos. Mas às vezes Deus tem que tratar com o seu caráter. Deus tem que tratar com aquilo que você talvez hoje mais luta, mais tem fidelidade. Eu não sei com quem Deus quer falar isso, mas escuta o que eu vou te dizer, porque vem do trono. Talvez aquilo que você perdeu, ou que está perdendo, ou que está prestes a ir embora, recebia da tua parte mais fidelidade do que você para com Deus.
Às vezes o filho está indo embora, está perdendo para a enfermidade. Às vezes o teu casamento está indo de água abaixo, o teu emprego está perdendo, a tua dívida, que estava tudo controlado, agora parece que começou a desabar. Deus, por quê? Porque o Senhor quer te dizer que você precisa ter um pouco mais de fidelidade com Ele do que com as coisas que Ele cercam. Porque o que você tem foi Deus que te deu. E a hora que Ele disser, chegou. Sabe? Eu li um texto uma vez na internet, de tantas coisas escritas, uma coisa que me chamou a atenção, que dizia assim: você fala com todo mundo o seu problema, mas a mim você não conta nada. Você tem tantos e-mails de pessoas, de trechos de filósofos, mas tu não conhece um versículo da minha palavra. Você se lembra de tantos aniversários, mas não se alegra a lembrar do dia que você me aceitou. Você comemora tantas datas comemorativas, mas não comemora o dia que você desceu as águas do batismo e nasceu de novo. Nós temos tanta fidelidade no curso, no trabalho, na escola, com os amigos, e às vezes com Deus a gente acha que Ele sempre entende. Amém, irmão? Amém. Nós precisamos entender que Ele precisa estar em primeiro lugar o tempo inteiro. Quando se trata de uma situação que se refere à vida, a primeira coisa que nós damos importância é a nossa vida, não é? Não, mas é a minha vida, é a minha saúde que está em jogo. É mais importante do que tudo, pelo menos para você, não é assim? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. A vida que temos é Ele que nos dá. E nós colocamos tantos empecilhos por muitas vezes, sabe? Queremos parar tantas coisas porque temos esperança de alcançar. Davi também teve. Mas o Senhor disse não. Você pode ficar não só 7 dias, como 70 dias, Davi. A minha palavra é essa: esta criança não viverá. A gente diz: não, Senhor, ele já faz barganha. Se o Senhor fizer, eu faço. Se o Senhor fizer, a partir de hoje eu mudo. Deus pode até fazer, mas a maioria das vezes a última palavra do Senhor é que permanece. 6. Seguindo em frente, versículo 19 diz assim: viu porém Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi aos seus servos: está morta a criança? E eles disseram: sim, está morta. Sabe o que acontece, irmão? Davi se levanta no chão, limpa a roupa, tira as cinzas da testa, era o costume da época, vai se banhar, vai se lavar e finge que nada aconteceu. Davi poderia, sabe, começar a chorar e dizer: que adianta eu servir a Deus? O que adianta eu ser tão fiel ao Senhor? O que adianta eu estar nos átrios do Senhor? Se só uma coisa que eu pedi, o que eu mais queria, talvez o que eu mais sonhava, Ele não me deu. Nem os servos e o sacerdote entendeu por que Davi achou de tomar aquela posição. Sabe, irmão? Ele muda de posição para não ficar alienado. Ele segue em frente. Opa, acabou. Não adianta chorar mais o leite derramado. Não adianta mais pela situação que aconteceu. Eu não vou ficar agora procurando, dando uma de Sherlock Holmes, procurando aonde foi que errei, aonde foi que aconteceu, quem é o culpado. Se ele disse não, eu tenho que me calar e ficar quieto. Tem crente que não é submisso nem a Deus. O Senhor já disse não, e você fica pelos cantos dizendo: mas eu creio. Eu creio que Deus vai mudar a história. Ô amado, a morte chegou para a criança. Davi poderia chamar o profeta, e como rei ele tinha essa autoridade: profeta, vai lá, ora para que esta criança ressuscita. O profeta poderia dizer: não vou fazer
Porque o rei, quem colocava no lugar de rei era o próprio Deus. Então ele era alguém sacerdote. A palavra de Deus diz que Davi, amado, ele se aquieta. Olha o que diz o ponto 7. Ele se levanta, ele se lava e ele se unge. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu, mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e murmurou. É isso que está escrito? E entrou na casa do Senhor. Cadê o texto aí na mesa? Estou pensando que o texto está aqui. Vamos lá? Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de roupa e entrou na casa do Senhor e adorou. Ué, ele não murmurou? Não. Cara, eu estou cansado de ser crente, estou pensando em desviar o tempo. Quem sabe Deus, sabe, eu faço birra para Deus, eu faço pirraça e Deus muda a história. Nós estamos acostumados a fazer isso com as pessoas, mas Deus não deixa se levar pela tua vida. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e ele comeu. Ou seja, ele volta à sua vida normalmente. Não adiantava mais. Enquanto os servos estavam procurando um jeitinho para falar com ele, olha, a criança morreu, porque pensaram assim, poxa, se a criança doente viva, ele não queria receber ninguém, ele se trancou aí nos átrios, ele ficou, sabe, prostrado no chão, tirou a coroa, tirou suas vestes reais, se vestiu com um pano de saco, e começou a jejuar, e falar com Deus, e chorar, e bramar ao Senhor. Como que eu vou dizer que Deus escutou a oração dele, e a criança morreu? E estava aquele jogo de empurra, um jogando para o outro, e agora, como nós vamos falar para ele? Davi ouviu um zum, disse, escuta, estão aí tentando arrumar desculpa para falar comigo, como é que é? Morreu a criança? Morreu. Ele se levanta, manda buscar pão para mim, eu estou com fome. Sabe, irmão, a vida continua. Eu não posso ficar aqui questionando porque isso aconteceu, ou tentando entender o porquê. Crente tem mania de dizer, ai Senhor, qual é o mistério? Por que aconteceu tal coisa? Eu não estou entendendo, você não tem que entender nada. Você tem que viver cada dia como se fosse o último dia da tua vida, louvando e adorando o Senhor, porque Ele é o controle da nossa casa, da nossa vida, da nossa situação. Sabe, amado? Saia dessa imposição, ou dessa posição inferior. Vem para a posição superior. Davi disse que, sabe, ele disse assim, não, eu não vou mais ficar prostrado, porque não adianta. Eu vou me levantar da terra. Tem gente que está de luto porque perdeu alguma coisa, sabe, porque deixou de ganhar alguma coisa, ou porque está esperando alguma coisa. Você está bem, até que não toque nesse assunto. Ou é no filho que morreu, ou é na casa que caiu, ou no carro que bateu, no dinheiro que deixou de ganhar, sabe, não toca nesse assunto porque eu fico triste. Isso chama-se luto. O Senhor quer rasgar essas vestes de luto. Deus sabe o que você precisa, e se até hoje não aconteceu, é porque Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Você tem duas posições: ou você continua orando e chorando na terra, ou você se levanta, dê a volta por cima. Davi preferiu se levantar na terra. Ele lutou pelo melhor. Ele deixou a morte no seu lugar. A Bíblia diz que ele se levantou e se lavou. Quando você sai da sua cama, você pode ter tomado banho quando você foi dormir, mas depois que você dorme e que você acorda, nós temos o costume de, além de escovar os dentes, lavar o rosto. Qual é a expressão de lavar o rosto? Está sujo o teu rosto? Não. Se não der tempo de lavar e você passar o dedo e tirar aquela sujeirinha do olho, ninguém sabe se você lavou ou não. Mas a expressão que nós usamos no dia a dia, sabe? O ato que nós fazemos de molhar o rosto simboliza que você está tirando aquele estado que você se encontrava de adormecido para acordar para a vida. Davi, ele se lava, porque afinal de contas era 7 dias. Ele não ficou dizendo, poxa, como é que 7 dias perdido que eu tive? Não reclama. Deus sabe o que quer e o que faz.
Sabe, ele tirou tudo aquilo que estava grudado nele, mesmo que ele não conseguiu vencer. Segundo ato que ele faz, ele se ungiu. Era o costume daquele povo na época. O judeu tinha, sabe, costume de passar óleo sobre o seu corpo para proteger a pele. E o óleo consagrado simbolizava que quando eles se protegiam ou se revestiam da glória do Todo-Poderoso. Naquele momento que ele se unge daquele passado ruim, ele se protege do fracasso, ele se protege do problema que não foi resolvido, mas ele está se ungindo, ele está se banhando na presença do Senhor. Para quê? Para proteger o teu coração, para proteger a tua mente. Amado, quando você se encontrar assim angustiado, triste, achando que talvez pelas suas atitudes você pode pecar contra Deus, pega um óleo de unção, unge a tua cabeça, sabe? Unge as tuas mãos, você mesmo pode fazer isso, e diz: Senhor, me guarda de pecar contra ti, de blasfemar contra ti, mesmo que eu queria que isso acontecesse, mas não aconteceu. Me ajuda, Senhor, a continuar andando, caminhando, enfrentando o problema e sendo vitorioso. Ser vitorioso nem sempre é quando você ganha a causa. Ser vitorioso é quando você passa por ela. E mesmo se você perdeu, saiba perder, saiba passar, porque Deus está no controle. Amém? Oitavo, mude as suas vestes. Davi, ele tira aquela roupa de morte, ele põe a roupa da vida, ele volta a colocar a roupa de rei. A gente ouve muitas pessoas reclamando, e homem tem muito disso. E mulheres também que fazem o que eu vou dizer agora. Na época do namoro, está sempre de escova, está sempre bem arrumado, as unhas feitas. O homem está sempre de cabelo cortado, bem barbeado, anda na linha. Ambos, quando casam, volta aquele chinelinho, aquela bermudinha suada, aquela camiseta que está na hora de jogar no lixo, e diz: não, mas eu estou em casa, não se preocupa mais. No mundo espiritual nós fazemos a mesma coisa. O dia que você aceitou Jesus, você desceu as águas do batismo, você teve um casamento com Deus. E a gente tem pessoas que param de orar, param de jejuar, sabe, acha que não, estou aqui, estou na boa. Você está tão à vontade que você está longe de Deus. Tem gente que quando quer ser batizado com o Espírito Santo, ora e busca isso todos os dias. Depois que acontece, acha que não precisa mais. Quando nós somos novos convertidos e queremos entender a palavra de Deus, você quer comer a palavra, você quer entender, você pede explicação para as pessoas, onde as pessoas começam a dizer: não, é assim que funciona, é assado que funciona, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que agir assim, você tem que sede. Ao passar do tempo, nem carrega mais a Bíblia para a igreja, diz: não, lá tem projetor. Sabe, irmão, nós temos a tendência de relaxar. O Senhor te diz nessa noite: troque as suas vestes. Volte a colocar as suas vestes reais. Porque o dia que você estiver mal vestido, ninguém fala nada. Mas o dia que você estiver bem vestido, vão dizer: nossa, como você está bonito. Vai a algum lugar especial? Ninguém diz: nossa, você está um lixo hoje. O que aconteceu? Você está revoltado? Ninguém fala isso. Porque não queremos falar. E tem pessoas, se você for falar, você tem que falar todo dia: nossa, hoje está pior que ontem, né? Sabe, irmão, no mundo espiritual nós temos que melhorar a cada dia, buscar a cada dia, estar presente com o Senhor a cada dia. E toda vez que você orar, que você jejuar, que você buscar, que você estiver inteirado com Deus, melhor será para passar os problemas. Nono, entre na casa do Senhor e adore ao Senhor. A Bíblia diz que ele entrou na casa do Senhor, ele foi ao lugar certo, ele adorou, ele não murmurou, ele não blasfemou, mas ele submeteu à soberania de Deus. Deus é soberano. Mesmo que você está aqui hoje em busca de uma vitória, e essa vitória, se não sei, Deus disser não, volte à casa do Senhor e adore pela bênção não alcançada, que é a parte mais difícil. É fácil falar, né? Glória a Deus pela vida do Reinaldo, que hoje veio testemunhar
a quitação da tua casa. Mas eu acompanhei junto com eles momentos, meses atrás, dele chorar na presença de Deus e dizer: Senhor, o que está acontecendo? Mas nós precisamos voltar e dizer: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que Tu estás agindo na minha vida. Se a gente entendesse todas as coisas, amado, nós seríamos deuses, e o Senhor não nos deu essa autoridade. 10. Se fortaleça. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu, porque ele precisava ser forte para continuar no reino. Você que é pai, você que é mãe, seus filhos não têm nada a ver com isso, pelas suas frustrações com o teu marido, com a tua esposa, com os problemas que lhe cercam. O Senhor te constituiu pai, te constituiu mãe, te constituiu para que você trabalhe, para que você sustente a sua família, porque foi isso que você pediu. Então chegou a hora de continuar. Se fortaleça, a vida continua. Você precisa continuar, nesse impasse que a vida por muitas vezes nos traz. Se fortaleça para continuar e segue em frente. Nós precisamos entender até onde podemos ir. Precisamos entender que temos que conseguir e alcançar os nossos objetivos e limites, mesmo sabendo que esta luta pode não dar em nada, mas a partir disso, Deus vai te honrar pelas suas atitudes. Não quer dizer que pelo fato de você orar, querendo um objetivo, que Ele vai constituir e dizer: não, eu vou te dar. Nem sempre. Nem sempre aquilo que você pede é aquilo que Deus quer te dar. Amém? Imagine você que você tem uma criança, um filho, e ele vai te pedir uma coisa e você sabe que aquilo não é bom para ele, mas na idade dele ele não entende isso. E às vezes ele olha com aquele olhinho cheio de lágrimas, dizendo: por que você não vai me dar isso? E às vezes não é o momento de você explicar, ou não é a hora, ou você não quer, por alguma razão, você diz não. Lá na frente ele vai entender. Sabe, irmão? Eu, quando era criança, eu ouvi muito não na vida. Mas eu dizia assim: o dia que eu tiver os meus filhos, só se não tiver jeito, mas eu jamais vou falar não para eles, porque é tão ruim ouvir não. Às vezes eu ficava, com os meus pais, às vezes com os meus irmãos, porque eu era caçula, criando uma situação, criança quando fica rodeando para pedir alguma coisa, achando: olha, com esse jeitinho, não vai ter jeito, eu vou conseguir. E a resposta era não, por falta de condição, ou porque não podia, por N razões. E eu cresci, e tive filhos, e não me arrependi nenhuma vez quando fui obrigado a dizer não. Por incrível que pareça, talvez hoje eu estou me lembrando dessa história que eu disse lá no passado. Porque o não nos faz crescer. E às vezes a gente, quando é criança, gostaria de ter alguma coisa, como eu, venho de uma família bastante humilde, não tinha condição de ter o que os meus amigos tinham. Talvez poderia dizer: olha, eu quero dar o melhor para os meus filhos, e muitos pais fazem isso hoje. Você não está errado, você tem que dar o melhor para o teu filho, mas você tem que ensinar ele a reconhecer aquilo que ele ganha, para que amanhã depois ele não ache que tudo é fácil e vai viver uma vida sem controle. Sabe, amado? Há muitos pais que têm costume de dar mesada para os seus filhos e não ensina eles a poupar, a economizar, a dizimar, e eles vão crescer achando que a vida inteira o que eles pedirem, os pais são obrigados a dar, e assim sucessivamente. Nós precisamos aprender a ensinar responsabilidades. E eu não preciso ensinar isso a vocês, que vocês sabem muito bem disso. Assim é Deus para contigo. Deus quer te trazer responsabilidades. Amém? Davi, ele ficou abalado emocionalmente, ele ficou triste. A Bíblia diz que ele era a menina dos olhos de Deus, que Deus sempre foi com Davi. Davi nunca perdeu guerra, mas a guerra do pecado ele perdeu. E Deus, se deixasse aquela criança salva, aquela criança talvez poderia ser o primogênito. E naquela época, amado, o primogênito de uma situação como aquela, sabe o que aconteceria? Seria o rei. E Deus não queria levar o rei no fruto do pecado.
Mas depois que Betseba fica viúva e ele realmente casa com ela ficou ouvindo a vida inteira. Ele não, porque ele era rei. E você conhece toda a história, talvez está acompanhando pela televisão. Todos os seus filhos morrem por causa do pecado. Amém? A quarta geração foi alcançada. E nem Salomão ficou livre. Mas Salomão depois assume o reinado. Sabe, meu amado? Aonde há pecado, não espere misericórdia de Deus. Deus é misericordioso com você, não com o pecado. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. E se o fruto do pecado vai trazer comprometimento na obra de Deus, na sua vida, Deus vai tirá-lo desde já. Amém? Tente mais uma vez. Você precisa ter coragem para tentar quantas vezes precisar. Amém? Acredite que Deus Ele quer te abençoar. Você precisa acreditar na bênção de Deus para a tua vida. E aqui fala que a primeira criança, ela representava o pecado, ela representava o castigo, a tristeza e o fracasso. Mas a segunda criança, que foi Salomão, ela já representou o perdão, a vida, a alegria, a riqueza, a provisão, a prosperidade, porque Salomão simbolizava pacificador. Salomão era aquele que veio para fazer a diferença, e foi um adorador ao Senhor. Foi um dos homens mais sábios, sabe, amado? Foi um dos homens que cumpriu aquilo que Davi veio para fazer. Davi queria construir um grande templo para o Senhor, para colocar a arca da aliança, e Deus não quis. Deus disse não, eu tenho um outro que vai construir o templo para mim, não é você. Às vezes a gente olha e fala, poxa Senhor, estou de bico, estou de mal, por que o Senhor não quer que eu faça tal coisa? Porque Deus queria continuar a descendência de Davi, e a descendência estava em Salomão. Então não se frustre pelo que aconteceu ou o que está acontecendo. Entenda que Deus abre os nossos olhos para que a gente veja uma série de situações, para que a gente mesmo possa mudar as atitudes e continuar debaixo da bênção. Em frente, meu amado, o problema é de frente, sabe? Continue seguindo. Ele nunca disse que a tua vida seria um mar de rosas, mas Ele disse que venceu e você vencerá. Amém? Tenha certeza que aquilo que você não pode fazer, Deus pode. Aquilo que você não pode alcançar, Deus alcança. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Eterno Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu quero clamar a Ti, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia, pela graça, pela provisão, pela restauração, por tudo aquilo, Senhor, que tens feito no nosso meio. Derrama, Senhor, da Tua unção de conquista, da Tua unção de misericórdia, e venha operar maravilhas, Senhor, no meio do Teu povo. Com a minha luta, às vezes eu não consigo fazer. Com a minha perseverança, com o meu jejum, talvez eu não consiga mudar. Mas tem coisas que estão imutáveis, porque o Senhor já declarou que não vai acontecer. Então nos ensina, Senhor, a ser restituído nesta área, a entender qual é a Tua perfeita vontade, a entender quando o Senhor diz não, a entender quando o Senhor diz que não é desse jeito, mesmo contrariando a nossa vontade, Pai. Davi foi contrariado, porque o Senhor queria o melhor para ele, não o pior. O pecado que ele cometeu iria gerar uma maldição muito grande, e aquela criança não poderia, Senhor, responder por isso. Mas eu sei que o Senhor pode cuidar. O milagre que o Teu povo precisa, Senhor, eu sei que Tu podes fazer.